Salve, salve, Comunitalks! Como vocês estão? Mais uma quinta-feira aqui na Community Org e com mais um convidado brabíssimo. Para quem já está ligado nas nossas redes sociais, já sabem que é o nosso convidado, mas ele ainda vai se apresentar, a gente vai falar um pouco, vai ter muita coisa para vocês saberem aqui desse projeto que está muito legal. A gente vai colocar as redes sociais deles aqui, vai ser muito da hora a conversa e tenho certeza que vocês vão adorar. Mas antes de qualquer coisa, caso você seja novo aqui no Comunitalk, seja muito bem-vindo. Eu sou a Range, sou a host aqui do Comunitalks e o Comunitalks é apresentado pela Community Org, que é uma empresa de gestão de comunidade, caso você não conheça. Então, se você tem um projeto, se você tem um jogo, se tem uma empresa, a gente gere ali sua comunidade, gere os seus clientes, os membros, os seus jogadores, para ter uma relação mais próxima com a empresa, projeto ou jogo, que hoje em dia e em toda a história da humanidade, a gente sempre esteve conectado com as comunidades, então a gente faz isso para você. Mas, parando de falar agora um pouquinho da Community Org e voltando para o nosso convidado, muito boa noite, Thiago, como você está? Oi, Ange, obrigado pelo convite, muito feliz de estar aqui, estar falando com a comunidade. O nosso valor principal é o lado de comunidade, então é sempre legal estar mais próximo de outras comunidades também, se juntando, né, e se conhecendo um pouco mais. Brabíssimo. Thiago, você poderia contar um pouquinho sobre você e depois a gente começar a falar sobre a DOR, que é o seu projeto e que tá muito legal. Eu quero muito que o pessoal conheça, porque, galera, é um negócio da hora. Eu tava, antes dos convidados virem aqui, eu sempre pesquiso um pouco sobre o projeto e eu posso dizer para vocês que é um dos que eu fiquei mais impressionados que vieram aqui no Comunitalks. Mas vou deixar o Thiago falar um pouquinho sobre ele e logo após sobre o projeto que é a DOR. Não, beleza. Sobre Thiago, eu tenho mais ou menos uns 13 anos que eu trabalhei em um setor nada a ver com cripto, nada a ver com Web3. Trabalhei 13 anos no setor siderúrgico. Eu fiquei, depois de 2018, eu fui para fora, fui morar nos Estados Unidos. E nesse período de tempo eu era mais comercial, eu trabalhava com parte de inovação, estratégia dessa empresa de setor siderúrgico. Até que um belo dia, né, 2019, 2020, cansei e resolvi migrar full time para trabalhar com o mercado de Web3. E aí eu comecei a trabalhar na fundação da Moonbeam, que é uma parachain Polkadot, para quem conhece a Polkadot. E eu fiquei trabalhando com eles desde então. E aí dentro da fundação eu fiz a parte da comunidade da Moonbeam no começo, fazia entrevistas com vários, entrevistava, né? Eu era o host com vários fundadores de projetos de cripto ao redor do mundo. E aí eu fui ser responsável pelo departamento de grants da Moonbeam, e depois eu fui head de business development da Moonbeam na América Latina e trazendo projetos para eles, né? Até que nesse momento a gente viu a oportunidade da DOR, eu e o Bruno, e a gente deu aquele passo, né? Aquele passo da fé de embarcar no projeto próprio. Range, acho que tá no mudo. Eu tava mutada, falando mutada. Normal, acontece de vez em quando. O pessoal da live já tá até acostumado. Mas é muito legal ver histórias da galera que começou sem ser Web3. Eu também comecei sem ser Web3. E depois cresceu, fez empresas, fez projetos. Eu acho muito bom essa questão da gente vir da Web2 para Web3. Eu acho que dá um gostinho a mais, porque a gente sabe de onde a gente veio. Então a gente sabe como integrar também. Então, muito da hora a sua história. E você pode contar pra gente o que é a DOR? A DOR é um projeto em que ela cria uma infraestrutura, um ecossistema, que ele é único para a inteligência artificial, que não existe hoje, né? A gente usa tecnologias de blockchain, usa tecnologias de GPU, criptografada e tal, para criar esse ecossistema, que ele tem umas características muito únicas. Então, é um ecossistema em que ele permite que desenvolvedores lancem modelos de IA dentro dele de uma maneira privada, que respeitem a privacidade e a IP do modelo que ser criado, mas ele é colaborativo, as pessoas podem interagir com ele, até ter formas de pagamento dentro dele. E mesmo modo dos usuários finais, que eles podem interagir com uma inteligência artificial de uma maneira 100% privada
e o que a gente chama de trustless, né? Que não exige confiança, é zero, confiança zero, né? No sentido de que esse é um critério que não precisa atender dentro desse ecossistema. E aí isso permite abrir uma gama de possibilidades e casos, né, de uso, que eu posso citar vários aqui. Mas o mais importante é entender, que a gente vai poder explorar, né, conforme a gente vai conversando aqui no papo, o mais importante é entender que a gente cria esse ecossistema em que ele é uma área meio que cinza, ele não é nem uma open source, em que você dá os seus dados e dá a sua IP e todo mundo está vendo aquilo ali, e nem é o closed source, em que você está comunicando com uma empresa que você não sabe o que ela está fazendo com seus dados. Aqui os dados são seus, você interage com a inteligência artificial de uma maneira segura, privada, e a gente desbloqueia o lado colaborativo que dá uma nova economia, né, para esse ecossistema. Oh, muito, muito da hora. Eu estava pesquisando um pouquinho isso, né? Falei no começo, estava pesquisando um pouquinho sobre a DOR. E eu teve uma coisa muito específica que eu adorei do projeto de vocês, que foi a Wisdom Economy. Eu achei muito interessante. E eu queria que você explicasse um pouquinho para a galera o que é a Wisdom Economy e como funciona no projeto de vocês, explicar um pouquinho do conceito para a galera conhecer, porque, gente, é muito da hora. Eu achei muito, muito divertido. Eu acho que, para explicar o Wisdom Economy, né, que é a economia da sabedoria, é importante aprofundar um pouco na sabedoria antes. E uma das coisas que a gente identificou com essa possibilidade de você criar um lugar onde você pode ser você e que ninguém vai roubar seus dados, você não é um produto, você é simplesmente você, e aí você pode usar o máximo da inteligência artificial. A gente percebeu que uma coisa que a gente já vê, né, no chat GPT, que você vai perguntando o que você sabe sobre mim, e você vê o quanto que aquilo sabe sobre você, né? Aquela empresa, ou o que quer que seja. E a gente começou a perceber que existe um caminho muito forte em que a gente pode extrair o máximo da perspectiva humana de cada um indivíduo. E isso é muito melhor do que a soma de dados que existe disponível no mundo digital. Então, quando a gente olha como um modelo de IA treinado, ele pega todos os dados do mundo inteiro, da web, e faz uma média, faz o que é o certo, né? Alguém tem que imputar que o certo ou errado. E a gente não. A gente fala que o certo ou errado é a visão daquela pessoa, a perspectiva daquela pessoa é o certo ou errado para ela. E a gente começou a ter um embate muito grande sobre essa questão, esse dilema entre sabedoria e conhecimento. Que as IAs, elas normalmente procuram conhecimento, que é a base de conhecimento existente, a base de dados existente, que formam um conhecimento, que é um entendimento em comum da comunidade, da sociedade. Enquanto sabedoria é aquela perspectiva única de uma pessoa que agrega um valor absurdo para a gente, né? A gente usa muito IA hoje e é muito disruptivo como a gente tem usado. Mas quando você para e pensa nas maneiras que você tem usado, é muito difícil você tomar uma decisão muito importante da sua vida baseada em IA. Você acaba sempre perguntando para aquela pessoa que você confia, né? Sempre tem aquela pessoa que é uma referência para você, porque o mundo é complexo e o que faz a gente diferencial é ter perspectivas únicas. Se a gente for só uma perspectiva, que é IA, eu acho que esse seria o grande problema. Então a gente começou a identificar que existe um potencial muito grande dentro da DOR, que é explorar de fato a sabedoria, né? Quando eu falo de explorar, é no bom sentido, é no sentido de você se autoexplorar. É você sua perspectiva ali e você fazer o que quiser com ela. E eu não tenho o direito de fazer o que quiser com ela. Só que como você entra no ambiente colaborativo, você pode, de fato, botar algo que é seu e monetizá-lo, se você quiser. Então você pode criar o seu, que a gente chama de wisdom, né? Sua sabedoria dentro da DOR. E a sabedoria, ela vai ter uma perspectiva única, vai ter os pesos únicos, ela pode concordar ou discordar de outras pessoas, e ela pode ser chamada como se fosse uma inteligência artificial. E aí isso permite você criar agentes e produtos em cima disso. Então, eu, como especialista em siderurgia, por exemplo, poderia participar de um comitê de segurança de siderúrgico. Poderia fazer um agente que é um comitê. Ou a gente poderia criar um agente de finanças que no final eu pergunto, calma aí, deixa eu perguntar pro meu pai o que ele acha. Então você poderia ter inputs de wisdoms de nível pessoal e de quem você conhece, até de nível mais especialistas, assim por diante. E tem vários exemplos como você poderia usar, desde deixar uma herança para sua filha, em que você deixa o seu wisdom, de modo que é uma continuidade de como você seguiria a vida, e deixando para ela, caso você vá antes do tempo, até mesmo numa reunião de pais, né, da escola também, ou do seu filho, de alguém assim,
e você manda seu wisdom para escutar lá e tomar pequenas decisões, né? Assim, do seu dia a dia. Fora milhares de outros use cases. E o que a gente chama de Wisdom Economy é a capacidade da gente conseguir criar esse mundo colaborativo que não é nem o open source, que é, toma aqui, né, essa nova tecnologia que eu desenvolvi, ou esse dataset, e simplesmente usem, e eu não estou pedindo nada em troca, e também não é o closed source. Então a gente está ali no meio, porque quando você bota alguma coisa lá, ela é privada, mas ao mesmo tempo a gente desbloqueia o lado colaborativo, e tem uma monetização que você pode escolher. Então é um mundo muito novo, muito disruptivo, de você conseguir salvar o que é seu e garantir que o que é seu, e ao mesmo tempo conseguir monetizá-lo nesse mundo de IA. Cara, que da hora. Eu gosto muito desse tipo de ideia. Inclusive, fica até a dica aí: tem o closed source, o open source, e o de vocês é o people source. Aí, é o wisdom source. Irada, Aí. gostei. É isso. Cara, eu gosto muito desse tipo de projeto, esse tipo de programa que dá valor à sabedoria, porque a gente às vezes dá muito valor ao conhecimento, à inteligência e tudo mais, só que a nossa vivência ensina às vezes mais do que alguma coisa que a gente aprendeu, vai na escola, vai na faculdade e tal. Eu mesma, eu faço universidade né, eu faço universidade aqui na UFMG, e em milhares de situações da minha área, eu já vivi coisas que minha sabedoria me salvou mais do que o meu conhecimento. Então, eu acho muito importante a gente colocar isso dentro de uma IA, porque querendo ou não, a IA é muito robótica, ela ainda não consegue, ela consegue detectar várias coisas que a gente mandou para ela como um banco de dados enorme, mas ela não consegue entender em quais situações aquilo faria sentido. Então, como você disse, de uma reunião de pais, ela pegaria pequenos insights de como você lidaria com seu filho e colocaria ali. Então, eu acho muito importante a gente trazer esse lado pessoal para a IA. Pessoalmente, eu adoro esse tipo de ideia. E o que vocês estão fazendo com os Wisdoms, né? Que são. Eu vou até depois pedir para ele falar um pouquinho sobre os Wisdoms, pessoal, e como funciona a estrutura como um todo, porque é muito legal. Calma aí, porque minha Alexa ligou aqui, rapidão. Pronto. Tirei aqui ela do negócio. Mas, enfim. Depois eu vou pedir para ele vai explicar aqui como funciona e tal, mas é muito legal, dá também para criar agents dentro da Dory. Então pensa você um agent com todo o seu conhecimento, não só teórico, mas conhecimento pessoal, como você agiria em tal situação, como você agiria durante uma situação de crise, às vezes você está ansioso e você vai lá no seu Wisdom e como eu agiria se eu estivesse tranquilo nessa situação. Então, eu acho muito, muito, muito interessante. Vou até pedir para você explicar como funciona o sistema da Wisdom Economy, como você pode fazer seus agentes, como funcionam os agentes e, principalmente, como funciona você transformar a sua sabedoria em um ativo, que são os Wisdoms. Tá bom. O que você falou, né, a gente chama de cheque de sanidade, que é você fazer o seu próprio Wisdom e você perguntar para alguém que está com a cabeça fria, né, em algum certo momento, naquela espécie. Eu acho que o grande... Vou explicar o Wisdom, tá? Um pouco mais de detalhe e como é que funciona na criação de agente, para ficar um pouco mais claro. E eu vou terminar depois com um ponto que é o mais importante de todos, eu acho, dessa explicação total. Então a gente faz a criação do Wisdom em 3 partes, tá? Acho que o primeiro é a extração digital dos seus dados. Então você pluga o seu LinkedIn, o seu Twitter, suas redes sociais, você adiciona um contexto básico e você cria ali uma primeira versão do seu Wisdom. E aí ele já começa a interagir e entender um pouco mais quem é você. E aí tem um contexto geral. Você já pode fazer algumas coisas, né? Dependendo do que for, e já tem um chatbot que conversa mais ou menos como você conversaria em várias situações. Então, dependendo da linguagem que está usando e onde está sendo utilizado, você já pode usar aquele. E aí você tem dentro dessa parte digital, você ainda tem uma parte, vamos chamar de premium, tá? Que não é questão de preço, tá? É questão só de que é um acesso extra para criadores de conteúdo, por exemplo. Que aí, quando eles fazem novos vídeos no canais, ou tem novas lives, ou novos posts, isso é automaticamente coletado para ser incorporado no seu Wisdom. E aí, a gente faz um segundo passo, que é um passo de entrevista. Então, a gente tem um agente entrevistador, que ele começa a te fazer perguntas. Entender um pouco mais sobre você, como é que você toma decisão. E tudo aquilo ali vai moldando para criar, de fato, uma persona sua, cada vez melhor, de um nível um pouco mais aprofundado. E aí,
O terceiro ponto é a gente conseguir escalar isso para criar não só um chatbot, mas sim um agente do seu Wisdom. Todo Wisdom é um agente, né? E o que significa agente? É um modelo de IA acoplado com várias outras ferramentas que executam ações. Então a ideia é a gente poder criar um agente em que ele possa pensar como você pensa. E todo o chamado reasoning, né, que é o processo de pensamento, ele executa parecido. Então a gente começa a fazer uns deparos. Se você é um analista de projetos Web3, por exemplo, um entrevistador começaria a perguntar o que você acha de certo projeto. E você vai falar que gosta ou não gosta. Isso já daria um bom indicador. Mas aí o entrevistador vai perguntar por que você gosta. E vai começar a entender qual foi sua linha de raciocínio. Ah, eu vi no Twitter que é um bom projeto, eu vi que é uma área que eu gosto. E o porquê, né? Esse quebra dos motivos vai ser o que vai fazer o seu Wisdom poder avaliar novos projetos. E falar, olha, baseado nos seus critérios, por que você gosta desses projetos, eu consigo avaliar diversos novos tipos de oportunidades surgindo aí e o que eu gostaria de ver. E isso pode ser para qualquer um, né? Não precisa ser um projeto de Web3 ou nada do tipo. Acho que a ideia é criar um agente em que ele pense como você, usando esses passos. Começa a executar ações para fora. E aí, muitas das integrações acontecendo já estão vindo no mundo open source, né? Como esse MCP, que é o fato de você poder plugar com diversas integrações diferentes, ferramentas diferentes, né? Desde mídias sociais até o Gmail, o Google Drive e assim por diante. Então é de fato você ter a extensão de você plugada em diversas frentes diferentes. Então isso fala um pouco sobre o Wisdom. E aí, uma coisa que tem que ficar clara, né? Que eu acho que esse é um nosso diferencial, que é um foco em criar o que faz você ser você, né? Em melhorar isso mais e mais quando comparado a outras IAs. Mas eu acho que o que realmente a gente se destaca é o fato que não existe hoje um outro ambiente onde você deveria criar o seu Wisdom. Porque criar o Wisdom num chat GPT, criar um Wisdom em uma outra ferramenta, significa que você está passando os seus dados e quem faz você ser você para uma empresa centralizada que não tem o menor, que eles não conseguem provar de jeito nenhum que os dados são completamente seguros. E as pessoas tendem a subestimar o risco de privacidade dos dados, né? E isso é uma coisa que é o nosso core business, assim, é o fato de que você não precisa confiar em mim. Os dados são seus e pertencem a você. E já vivemos nessa máquina, né, onde que a gente fala que quando a gente não sabe qual é o produto de uma empresa, o produto é você. E isso já acontecia desde a época de 2006 com o Facebook, quando lançou, e agora, né, que já sabe nossa lista de compras, que a Alexa já escuta o que a gente fala, e outras ferramentas assim já sabe, né, o que acontece. E de novo, nós somos o produto, né? Imagina isso com a inteligência artificial, onde mais de 70% dos dados hoje que são imputados são dados privados, a quantidade de informações que eles têm. Então, eu acho que isso é o que a gente toca na tecla, né? A gente tem que formar uma comunidade em que não é hoje que vamos ser melhores do que, né? Fornecer um produto que é melhor do que outro, mas é o movimento. É mostrar que a gente faz parte desse movimento e dessa crença que se a gente começar a se unir, assim como o mundo open source consegue se unir muitas vezes para dar mais tecnologias para o mundo, a gente vai conseguir fazer para manter a nossa privacidade. Isso é muito importante, porque hoje em dia o pessoal não. Hoje em dia o pessoal nem liga muito para privacidade. Se você for perguntar para qualquer pessoa aí, eles colocam a senha em todo qualquer lugar, colocam a senha tudo direto no Google, né? Que já imputa tudo, já coloca todos os dados e, querendo ou não, todo dia. A gente permite que o nosso celular escute as nossas compras, as nossas conversas privadas. Você tá falando de um negócio aqui, daqui a pouco aparece 50 anúncios sobre esse negócio no Instagram, então a gente já, nossa informação já foi vendida para essas páginas que vendem um anúncio que a gente gostaria, que a gente falou que gostava, que a gente comentou, enfim. Eu acho isso muito importante. Opa, pode falar. Mas eu acho que vai além, sabe? Se você perguntar pro GPT, quem for um usuário árduo de GPT, que nem eu, pergunta no GPT, baseado em tudo que você sabe sobre mim, me diga meus 5 pontos que eu tenho que melhorar. E a precisão é surreal dos 5 pontos que eu tenho que melhorar. E se ele sabe 5 pontos para melhorar, imagina como isso pode virar um produto para pegar nas suas fraquezas de uma maneira que você nem percebe e você acaba virando refém de alguém que sabe sobre você muito mais do que você mesmo.
Sim. Eu acho que esse é o ponto, sabe? Tipo, a gente tende eu acho que a gente menospreza a privacidade porque a gente acha que a privacidade está coberta pela lei do país, né? Assim, se tiver um problema no banco, eu vou ser ressarcido porque consigo entrar lá dizendo que eu fui clonado. Se eu tiver um problema com alguma outra coisa, é tudo mitigável. E esse é o problema, porque 70% do que as pessoas estão botando lá são altamente privados. São algo que é muito pessoal e que ninguém deveria saber, talvez. E esse é o grande problema, sabe? É o quanto que a gente perde essa privacidade, que é o nosso, o que faz a gente ser a gente. Com certeza. Eu acho que dá até para citar um ponto aqui que, por exemplo, muita gente usa o ChatGPT, né, para às vezes organizar finanças do próprio jeito, organizar a vida, organizar rotina. Então, o ChatGPT sabe onde a pessoa vai, onde a pessoa come, onde a pessoa dorme, o que a pessoa faz, quanto a pessoa gasta, isso aqui a gente não. Eu nunca tinha parado para pensar profundamente sobre isso. E qualquer pessoa pode pegar aqueles dados, porque é open source, né? Não tem o que fazer. Você tem a API do GPT, você pode ter uma noção daqueles dados. Outra, inclusive, coisa que eu acho muito importante que tem ficado em pauta com isso também é a ética dos artistas, né? É a arte em si, o GPT pega aquela arte, não pede permissão, só pega aquela arte da internet como um todo e aquela arte feita pelo artista, né? Aquele momento que ele usou, fez os traços e tudo bonito, tá dentro daquele e a sabedoria dele foi puxada dele sem nem ele dar autorização. Então, eu acho muito, muito importante o que vocês estão fazendo e como vocês estão fazendo, tentando trazer de volta essa autoridade de dados para quem usa o protocolo de vocês, usa os projetos de vocês. E eu acho muito importante a gente ter essas discussões assim como humano mesmo, porque a gente às vezes não tem muita noção do que acontece por trás dessas grandes empresas que a gente utiliza, né? Então, Uhum, com 100%. certeza. Então, galera, se você não tá ligado ainda na DOR, cara, pensa nesse papo todo, reflete um pouquinho sobre o que a gente falou aqui e depois vou colocar os links tanto do projeto como do perfil deles para vocês seguirem lá. Então já fica de olho, porque é um papo que vocês têm que pensar. Vocês têm que parar para pensar sobre isso alguma hora, galera. Senão a gente acaba ficando refém da galera que a gente mesmo utiliza. Mas, voltando a falar mais um pouquinho sobre o sistema como um todo, Thiago, o que a arquitetura, não, como a DOR garante a privacidade desses dados, né? Já que a gente está falando dessa privacidade, como vocês garantem a total privacidade desses dados para cada usuário? A gente usa uma gama de tecnologias e a gente usa todas elas em conjunto para que a gente possa oferecer isso. E a primeira camada, que é mais importante, né? A gente usa uma camada de blockchain. Né? A gente usa três blockchains simultaneamente para que a gente todo o processo, toda a operação, no momento que você assina uma transação e até o momento que a IA está processando e aonde ela está sendo guardada, todo esse processo está on-chain, né, como a gente fala. Ou seja, ele está dentro da blockchain e não é uma pessoa que tem acesso 100% a ela. E a gente consegue ter uma layer, né, uma camada de orquestração, que é o fato de que eu pego a mensagem que você quer falar, fala com a IA, volta, que também está dentro da blockchain. Com isso, a gente consegue garantir que não tem um middleman, ele consegue ser rastreável, né? E a segunda parte é que aonde essas IAs ficam, né? Porque poderia ficar no computador de alguém ou num servidor centralizado. E ela fica no computador de alguém, só que a gente só usa máquinas e GPUs que são da NVIDIA chamada TR, né, ou H100 para cima, que são GPUs que eles têm uma criptografia embutida, em que nem o host, ou seja, o dono da máquina tem acesso àquelas informações. Então a gente criou um algoritmo próprio em que todas as informações de IA que são postas ali, elas são 100% seguras e não tem como ninguém descobrir. Isso é garantido pela própria NVIDIA. E aí o que a gente faz é criar um ambiente em que quando você manda uma mensagem criptografada para esse GPU. E só lá dentro que ela é descriptografada,
enviada e depois enviada para você de novo. Cara, muito, muito da hora. Vocês usam tecnologia da NVIDIA, então já foi 100% para mim. Aqui no meu PC, aqui no setup que vocês estão vendo eu gravando, é tudo NVIDIA, tá? Sou apaixonada pela empresa, então já me ganhou aí. Me ganhou na questão que vocês já usam tecnologia NVIDIA. Eu acho muito bom a gente saber, né? O pessoal que está assistindo a live saber como funciona, até porque, como vai proteger meus dados e tal? Agora tá aí. Os caras protegem os dados usando tecnologia da NVIDIA, que nem eles têm acesso. Então você com certeza vai estar seguro com os seus Wisdoms. E falando neles, perguntaram já, levantaram aqui já a pergunta: como faço para ter acesso a esses Wisdoms? A gente está em fase de alfa, tá, Lua? Você pode entrar no nosso Discord e pegar algum código de acesso ao nosso alfa para começar a testar, mas a gente vai fazer alguns updates aí na próxima semana, e aí você vai poder usar um pouco e brincar um pouco. Lembrando que a gente está na fase do produto, né? Assim, um pouco... tem coisas assim que a gente está melhorando aí on the go, né? On the fly, conforme feedback da comunidade, mas eu acho que já pode começar a brincar e ter acesso. Recomendo seguir a gente lá no nosso Twitter e também entrar no nosso Discord, que é onde a gente está lançando o máximo de os updates mais rápidos, né? Boa, boa. Ó, vou colocar o X deles aqui para vocês já irem seguindo, galera. Mas é bem tranquilo de vocês acharem lá. Depois eu vou colocar o banner aqui certinho. Mas vou soletrar para vocês. É DOR, underline AI, então arroba DOOOR, underline AII. Então é bem tranquilo de vocês acharem, não se preocupem. Entrem lá no Discord, deem uma olhada no site deles, que tem muita informação legal. O site, inclusive, tá muito bonito. Parabéns aí para vocês, tá muito bonito o site. E entrem na comunidade, participem da comunidade do Discord deles, sigam no X também. Tem muita coisa boa para acontecer aí, né, Thiago? Muita coisa. Tem Muita muita coisa para coisa. lançar ainda, muitas ferramentas legais e a ideia é a gente criar cada vez mais a comunidade e ter as pessoas participando do que elas gostariam de ver, né? Então, ser um processo bem interativo e que a comunidade possa sentir-se inclusa, né? Sentir-se inclusa no desenvolvimento da própria DOR. Muito legal, muito legal. Acho isso muito importante. Até porque vocês estão buscando a sabedoria, né? Não tem lugar, vou falar para vocês aqui a verdade suprema, não tem lugar que tem mais sabedoria que uma comunidade. Porque uma comunidade é uma junção de pessoas. Então você tem um monte de sabedorias diferentes ali conversando, discutindo e criando uma sabedoria conjunta, que é a sabedoria da comunidade. Eu acho isso muito legal em comunidades. Eu acho que é o que mais uma comunidade pode proporcionar. Várias visões diferentes para chegar em um objetivo em comum. Então, se o objetivo em comum é jogo, se o objetivo em comum é IA, se o objetivo em comum é a DOR, vai estar todo mundo lá entregando o seu próprio conhecimento, sua própria sabedoria para crescer e melhorar. Então, 100%. Então, galera, não deixa de seguir a DOR, não deixa de seguir, entrar lá no Discord deles para vocês participarem da comunidade, participarem dos alfas, de todas as novidades que for rolar aí com a galera, beleza? Outra coisa que eu até ia adiantar a pergunta, só que mudei para outra, porque já que a gente estava falando de segurança, mas eu vou até adiantar voltar essa pergunta aqui, porque eu fiquei muito interessada em como funciona a arquitetura de vocês. Então, vou até deixar aqui, o que é a arquitetura modular em 3 camadas, a Gateway, a Orchestration e a Computing, facilita para os desenvolvedores. Então, como facilita a entrada da galera, como eles podem criar os seus próprios agents, como pode utilizar a plataforma e, obviamente, utilizar a sua sabedoria. Beleza, essas são as 3 camadas de blockchain que a gente usa. A Gateway é uma rede de contratos inteligentes que a gente pode usar, não precisa ter uma só, podem ser várias, mas a gente vai, né, o nosso foco principal é a Base, em que o usuário poderia assinar uma carteira e ter todas as interações com ela através da rede da Base e fazer as transações, principalmente monetárias, quando tem algum valor para o Wisdom, e também poderia ser o que dá o acesso, né? É assim que a gente verifica que você é você mesmo através da assinatura da sua carteira. E a Orchestration é a camada de orquestração, em que a gente tem uma layer que ela está observando sempre quando tem esse contrato acontecendo, alguma transação nesse contrato, alguma mudança,
e ela sabe o que tem que fazer e faz uma mudança e manda uma mensagem direto para o computing layer, que é uma outra camada de computadores, de poder computacional descentralizado, que a gente está usando a Caixa, que é a nossa parceira também de desenvolvimento. E aí a gente consegue fazer essas 3 camadas acontecerem dentro da blockchain. E aí quando você quer, no caso para desenvolvedores, que você quer fazer o upload de um modelo, o que faz é exatamente isso. Você fala com a gateway layer, fala o que você quer fazer, a orchestration, né, a orquestração, sabe o que você quer e sabe que você é você, e fala com a computing layer, falando, olha, fulano, a Range quer submeter um modelo de IA. E aí a computing layer, dentro da GPU da NVIDIA, manda uma chave criptografada para o seu computador, você criptografa a mensagem, o que você quer enviar, e assim vai direto criptografado para dentro do computador da NVIDIA. E aí, com tudo isso, de uma maneira, né, dentro da blockchain e privada. Muito, muito legal. Eu gosto muito de saber a questão tecnológica, até porque a galera gosta de. A galera mais high-tech, né? Que a gente tem algumas pessoas que assistem aqui a live mais high-tech, eles gostam bastante de saber esse tipo de coisa. Então eu sempre separo uma perguntinha ou outra sobre tecnologia que eu acho muito importante. A gente até tem outro comentário aqui da Sofia Lacerda. Depois de testar o prompt viral do GPT perguntando com base em nossas conversas, me conte o que você sabe sobre mim, me surpreendi. Realmente preciso proteger minha privacidade. Precisamos, né, Sofia? A gente às vezes não pensa muito e sai jogando um monte de informação no GPT e a gente não esquece que aquilo lá é open source, qualquer pessoa pode ter essas informações de forma direta ou indireta. Então, eu acho muito importante o conteúdo dessa live aqui. Pode falar, Thiago, comentar esse comentário. Isso é o nosso ponto principal, né? Que a gente bate muito na tecla. Isso é uma correção, tá, Range? Tipo, questão de open source e closed source. No caso do GPT, ele é o closed source, e é o closed source perigoso, né? Que ele tem o acesso e que você não sabe o que ele faz com os dados. Ninguém sabe o que ele faz com os dados. Ele pode falar o que quiser, e aí a gente vê todos eles falando perante o governo que não, somos completamente legítimos. E você tem o caso da Google, que está perdendo o Google Chrome por quebrar completamente a privacidade dos usuários para fazer seu produto melhor. Então, a gente não sabe o que acontece. Esse ponto da Sofia é fundamental, porque tudo está embutido em IA hoje em dia, né? A gente tem IA embutida nos nossos laptops, a gente tem o nosso modelo de acordar, nossa rotina do dia a dia envolve cada vez mais IA. E mesmo que na sua não seja muito, em breve vai ser total. Desde com quem você fala num site de e-commerce, que é um chatbot, até criar conteúdos para sua sala de aula se você for um professor. E quando você para e pensa, toda tecnologia, né, ela vem com o objetivo de gerar mais comodidade, de você gerar mais conforto para a sociedade, né, para os seres humanos. E o ponto é que entidades centralizadas, que a gente está no mundo que está um Canva em branco, né, uma tela em branco de pintura, tem poucas pessoas segurando o pincel dizendo como é que vai ser esse futuro. E esse que é o grande problema, porque o quanto mais elas sabem da gente, menos proteção a gente tem. E eu não falo isso no mundo meio apocalíptico, não, sabe? Eu acho que eu falo mais no sentido de que a gente deveria ter o direito de proteger nossas informações. E eu acho que vai além de finanças, sabe? Acho que vai em seu relacionamento familiar. Coisas que são muito, muito privadas. A Lu até comenta aqui de novo. Eu sempre coloco minha rotina financeira no GPT. Que medo, nunca pensei nisso. É uma coisa pra gente pensar, né? A gente, se você coloca que você vai andar com seu cachorro em tal horário, de tal a tal, quantos quilômetros em isso, aquilo vai estar lá. Então, se você coloca que você vai buscar sua filha em tal escola, procurar uma melhor rota, aquilo vai estar lá. E é muito maluco isso, cara, porque a gente pensa que hoje em dia os GPS também, né? Pensando por esse lado, os GPS estão integrando IA. A minha Alexa aqui escuta tudo que eu falo, é integrada com IA. Tudo é integrado com IA e só vai piorar, né? Como você disse, é uma forma de facilitar. E tudo que facilita a vida do ser humano, ele sempre vai colocar na frente. Agora a gente tem que achar uma forma de facilitar o não roubo de dados, né? Então tá aí a DAR para isso.
Esse é o ponto principal. Cara, você fez eu pensar em umas coisas que eu nunca tinha pensado, sabia? Eu nunca tinha parado para pensar, cara, isso aqui tá roubando meus dados e eu tô dando de graça. Nem tá roubando, eu tô dando de graça esses dados. Tá dando e vai ser usado contra você e vai ser usado para treinar para eles ficarem melhor a partir de algo que é seu, que não é mais seu, no momento que você pergunta pro GPT. Se torna dele, né? Não se torna mais meu, não se torna mais nada. E eu ainda pago ele, né? Então a gente paga para dar nossos dados para quem pagou Pro ainda. Aí, Exatamente. galera, a gente paga vai $20 todo mês para ele roubar os meus dados. Não, tô pagando, né? Tô entregando dados de mão beijada, mas, cara, eu nunca tinha. Acho que o pessoal, né? O pessoal que tá assistindo também, vocês nunca tinha parado para pensar sobre isso. Bizarro, Sofia, bizarro. Se você para para pensar sobre isso mais profundamente, você fica encucado. Eu tô encucada aqui no meio da live. Eu tô dando risada, mas é de nervoso até. Cara, mas é maluquice. É maluquice, assim, e tende a piorar, né? Você vê, acho que foi o Facebook que anunciou recentemente, até no Instagram, de poder fazer uma espécie de clone seu. Tudo que nessas grandes empresas que elas estão desenvolvendo, eu acho que o problema maior é esse. A gente não sabe nem... A IA, né, muda a cada 3 meses, tem uma evolução surreal, né? De algo muito novo está acontecendo, caraca, olha a IA que está fazendo. E imaginar a quantidade de dados que estão pegando, e o que pode ser daqui a um ano, não precisa nem ir longe, né? O que pode ser daqui a um ano, é isso. A gente quer, como diriam pessoal, como diria a nossa equipe, a gente quer co-criar esse futuro de inteligência artificial e não ser um coadjuvante. Sim. Hoje em dia a IA tem se tornado protagonista das nossas vidas, né? Em vários tipos de coisa. Por exemplo, você viu aquela inteligência artificial que saiu, Humanos? Que ela faz tarefas sempre. Cara, eu tava usando aquilo lá e acaba que a gente se vicia em IA, em utilizar IA, e a gente acaba perdendo às vezes a nossa própria autenticidade, própria personalidade, porque a gente fica tanto, faz isso, faz aquilo, e a gente entrega as nossas informações ali, e de tanto ela ter nossas informações e ela tanto remandar essas nossas informações com informações de outras pessoas, a gente se perde ali. E agora Exatamente. eu tô refletindo demais sobre isso, cara. Fez eu ficar pensativo aqui no meio da live. Tô tendo brainstorm aqui. E é difícil, né? Porque não tem alternativa. Acho que esse é o ponto, né? Assim, o mundo todo está usando inteligência artificial, está ficando mais produtivo e melhor, melhorando a qualidade de vida, e não tem como, tem que usar. E aí Sim. falta oportunidade, né? Falta uma alternativa privada e segura que te faça, né, não ficar para trás. Sim, e aí tá a dor, né? Então, se você gosta de usar IA, mas quer manter sua sabedoria, sua personalidade, aí tá a dor, estamos conversando com eles aí, então não deixa de seguir. Vou até colocar já aqui o bannerzinho, já siga lá, ó, siga a @door_AI e seja feliz. Porque senão o GPT vai entrar na sua casa e bater nos seus filhos. Tô brincando, gente, não, não é verdade isso não. Mas é um negócio muito para se pensar. A gente brinca aqui, faz brincadeira, mas é um negócio muito, muito, muito sério. E até pensando na questão dos agents, né? Que hoje em dia estão pirando, a galera tá pirando em AI agent, agora com humanos, né? Que se tornou uma forma de AI agent também realizar essas tarefas automaticamente e tudo mais, só tende a crescer. Mas até, né, como alternativa, eu queria falar contigo sobre os principais, no que mais a gente pode usar a DOR no nosso dia a dia para tentar minar um pouquinho de usar essas IAs que pegam os nossos dados. Então, em que mais ela pode, além, né, dos agents e tudo mais, da questão da gente colocar o conhecimento ali, quais outros cases que a gente pode utilizar ela? Tem várias frentes, né, que a gente imagina que
que a DOR vai ser utilizada. E eu acho que a gente tem 3 principais pontos. Um é a pessoa física criando seu Wisdom, e esse Wisdom ele serve para ajudar o próximo, se assim você quiser, via uma prestação de serviço, de fato. Então, a pessoa se consultando com o seu Wisdom de uma maneira mais escalável do seu mundo, né? E tem também de se ajudar. Então, no caso, o seu Wisdom, conforme ele está entendendo como é que você fala, tem a mesma linha de raciocínio que você, ele poderia fazer o subscription, né? Ele poderia fazer, se inscrever para outros aplicativos de notícias, aplicativos de estudos, de projetos, e ele faria uma curadoria e uma parte do seu trabalho para te facilitar. Então, ele pode ser, de fato, uma extensão de você na hora de fazer esse tipo de ajuda, né? Uma extensão de você. Acho que a segunda parte seria os criadores de conteúdo, especialistas, professores, todo mundo que tem um know-how que ele é muito bom para IA, porque ele já está em algum tipo de conteúdo, seja ele por via de vídeo ou texto, mas ele já está digital, e você consegue extrair esse digital mais fácil e criar uma base de dados muito poderosa sua. E a partir dali você consegue criar produtos e extensões de si que serve como, né, assim, essa parte de melhorar a sua prestação de serviço. Então, no caso de criadores de conteúdo, eles poderiam falar com mais gente da comunidade, poderia estar engajando de outras pessoas através do seu Wisdom. Então, você bota alguém para te responder 24/7 no seu Discord, que é exatamente como você fala, e no seu Telegram. E você pode customizar, né, como é que você quer que ele fale. Mesma coisa para o médico no pós-operatório ou para um professor de dar assistência para a sala de aula. E tem um outro caso, que são verticais mais nível empresarial, que seria, de fato, como as empresas têm a privacidade de dados dela, e esses dados não são monetizados hoje, ou se são de uma maneira muito não escalável. Um exemplo claro é a relação entre uma farmacêutica ou centro de pesquisa com um hospital. Então, o hospital tem dados de todos os pacientes, o laudo, todas as informações que aconteceram, de todos os pacientes por um histórico muito grande de tempo, e aí você tem que ter uma colaboração muito grande entre esses centros de pesquisa, que estão desenvolvendo novos remédios ou vacinas, e até farmacêuticas em si, que querem saber sobre a eficácia de um remédio, mas para saber você precisa dos dados, né? Não tem maneira de você fazer os dados, você pegar, né, fazer a coleta da informação que você quer, sem pegar os dados. E aí tem um problema de privacidade de dados. E assim você pode ter um novo nível de colaboração, que é empresas que têm sua base de dados privada, mas ela dá a resposta, sem ter que revelar os dados. Então você consegue gerar os insights que a farmacêutica quer, de uma maneira privada, respeitada pela lei, em termos de privacidade de dados, todo mundo mantém a segurança de dados, mas ela pega a informação. Então esse é um outro exemplo. Pô, eu gostei muito do exemplo empresarial, inclusive tem até uma pergunta sobre isso aqui que ela mandou. Eu poderia fazer o Wisdom para os meus funcionários para gerir uma empresa de forma mais rápida e de boas para eles? Então, acho que ela quer fazer agentes Wisdoms para os funcionários colocarem conhecimentos no entendimento. Acho que é isso. Com certeza, com certeza. Um dos nossos produtos vai ser o Door Spaces, que é exatamente esse dashboard, esse painel, onde você pode criar ou para sua empresa, ou para você mesmo, e criar e botar a sua base de dados lá e criar o seu Wisdom e interagir como que ele fala com a empresa, né? As pessoas vão poder ter acesso. Então, acho que no nível de empresa, você pode pensar que se todos os seus gestores, enfim, os gerentes e os diretores tivessem seus Wisdoms, seria muito mais fácil você ter uma avaliação, né? Eu terminei uma tarefa, uma apresentação, dá uma olhada aqui. E você mandaria para o Wisdom para já pegar um feedback de antemão e já ter uma resposta mais rápida. Inclusive, você poderia ter o Wisdoms trabalhando com Wisdoms, assim, conforme o mundo vai avançando. Então, eu acho que no nível empresarial tem muita coisa que você pode automatizar entre as relações para facilitar e a relação ela ser mais com valor agregado do que simplesmente aquele bate-volta, né, de que não tem tempo, ou diz quando um diretor ou um executivo que não tem tempo de participar, e aí pode ser até uma coisa cultural da empresa, né, com os valores da empresa, perguntar sobre uma nova oportunidade, será que eu posso botar no meu CRM essa nova oportunidade? E aí já ter tudo alinhado com os valores da empresa. Muito legal, acho que seria muito interessante uma equipe de marketing de Wisdoms, mas em várias questões, em criação de conteúdo, por exemplo, o designer acabou de mandar um
um post lá que ele fez, aí tem o wisdom do diretor de marketing, vendo se está alinhado com os valores da empresa, se está alinhado com tudo, obviamente valorizando a arte, vendo tudo bonitinho, como isso vai agregar estrategicamente. Estrategicamente, isso seria muito legal, porque tem vários tipos de lançamentos em marketing, né? Então, ter todo o conhecimento de um lançamento, de uma pessoa que fez milhares de lançamentos na vida ali, e dar os insights para a galera, quando, tipo, por exemplo, o cara vai viajar e aí ele deixa o Wisdom trabalhando por ele lá, para a galera não precisar ficar parada enquanto ele tá viajando. Nossa, muito da hora. As possibilidades, as funcionalidades do meio empresarial, acho que são extremas. Aí esses spaces funcionam como se fossem vários Wisdom juntos, compartilhando, ou é algo mais sozinho, por exemplo? Eles são Wisdoms só num lugar só, mas separados. Eu não entendi muito. A gente vai ter a possibilidade de, se for uma empresa, né, você vai ter um espaço como se fosse um dashboard da empresa, um painel. E você poderia criar agentes específicos para certas atividades da sua empresa. Então, por exemplo, um gerenciador, um gerente de mídias sociais. Então, poderia ter um que já faz o post, já organiza, já faz tudo. Você poderia contratar esses agentes. E você bota todas as informações da base de dados para essa inteligência artificial lá dentro. Tá? E aí a gente poderia ter os subespaços lá dentro. Tem os spaces e os subspaces. E aí poderia ter um espaço que seja mais interno para os colaboradores, para eles poderem interagir em si, ou poderia estar plugado diretamente no modelo de comunicação da empresa, né? No canal de comunicação ideal deles, seja Discord, seja lá o que for. E aí cada colaborador vai poder entrar no que a gente chama de Door Chat, né? Que é o principal, o aplicativo, e poderia criar o seu próprio Wisdom e atrelar esse Wisdom dentro dessa empresa. E aí com isso poderia ter as interações acontecendo. Colocar insights dentro para ir alimentando as ideias da empresa, esse tipo de coisa. Cara, muito, muito da hora, muito da hora. Aí, se você tem uma empresa, já fica de olho na Dora aí, que você pode automatizar os seus processos. Eu já seguiria lá, não deixaria de seguir, não. Tem até mais uma pergunta, e eu vou deixar essa última pergunta para fechar, e depois a gente faz as considerações finais, para também não pegar muito do teu tempo. Eu acho uma pergunta muito importante, e eu, como universitária, quero saber disso aqui, tá? A Kailane perguntou: eu poderia usar um Wisdom em artigo de TCC sobre as minhas opiniões e vivências? Então, acho que para fazer um artigo de TCC, artigo científico como um todo. Com certeza, né? Eu acho que as pessoas já estão usando muita inteligência artificial para fazer artigos e para fazer TCCs em geral. É um uso cada vez mais presente. Eu acho que quando você botaria o Wisdom, você daria, de fato, uma perspectiva mais única e pessoal. E aí, se for um TCC que é sobre isso, sobre as suas opiniões e vivências, eu acho que tiraria de letra. Mas eu vou além, Kailane, porque eu acho que o ponto principal é você fazer um TCC onde você pode perguntar para pessoas específicas sobre as opiniões e vivências delas, né, em certas condições. Então, quando você pensa no TCC e fazer algum tema específico, e eu vou dar um exemplo, né? Vamos supor que você está no Rio de Janeiro e você quer fazer um TCC sobre um trabalho social enorme que teve em alguma comunidade, né? Então, poderia ter direto uma quantidade de wisdoms que estão ali presentes, que poderia te dar os insights, o que eles acharam de fato daquelas iniciativas de dentro, né? Então, até para pesquisa de mercado do TCC, fica mais escalável quando você pode pegar opiniões dos outros também e formar uma coisa mais robusta. Mas, com certeza, sobre a sua própria opinião e vivência, você poderia extrair muitas coisas aí. Bom, muito legal. Inclusive, eu acho que até em questão, não de conhecimento, dados a gente está falando mais de conhecimento, né? Mas em questão, por exemplo, eu que trabalho com coisa agrária, a gente pegar conhecimento de produtores mesmo. Porque a galera, se você for pensar, se você trabalhar em alguma coisa agrária, você vai entender o que eu tô falando. Sim, estou no Web3 e trabalho no meio agrário. Mas se a gente for ver toda a sabedoria que tem dessa galera que trabalha, a gente, nos nossos artigos, isso seria uma coisa muito rica para a gente, porque a gente entender o porquê o produtor gosta de usar tal produto em algo e fazer sentido para a gente quando a gente colocasse em dados científicos.
Então, cara, tem muitas habilidades aí. Faz um para estudantes, ô, Thiago. Deixa um modelo de estudantes lá para a gente começar a usar nos artigos científicos. Não, a gente está fazendo exatamente essa plataforma bem escalável, né, com os produtos principais, de modo que eles possam, de fato, ser refinados para cada vertical, né? Uma vertical que a gente olha com muito carinho é a educação mesmo, a parte de a relação de professor-estudante. Cara, isso é muito legal. Inclusive, eu até vou falar com a minha noiva, porque ela é pedagoga, ela vai adorar esse tipo de coisa. Porque é tanta coisa que ela vê das crianças que eu acho que se colocar todas as coisas que as crianças têm de vivência num Wisdom, para pedagogia, ó, maravilhoso. Em todas as áreas, a Dor, ela se encaixa, eu acho isso muito incrível. Eu achei incrível o projeto de vocês, espero que todo mundo que tenha assistido tenha achado também. Se você não achou, é que você não deveria estar aqui no momento, mas você vai achar mais para frente, tenho certeza. Quando o chat GPT aí na sua casa, você vai achar mais interessante. Eu tô brincando, galera, mas, cara, muito obrigado por ter vindo aqui hoje, por ter apresentado seu projeto, por a gente ter tido esse papo muito interessantíssimo. Eu acho que eu posso dizer, não fiquem com ciúmes outros convidados, mas é um dos papos que eu mais refleti, foi esse aqui, e eu tenho certeza que o público também refletiu. Várias perguntas legais hoje, vários contando um pouquinho da vivência, né, com IA. E gostaria que você desse as considerações finais. Com certeza. Obrigado pelo convite, obrigado por todo mundo que participou, escutou, pelas perguntas também, que foram ótimas. Minhas considerações finais é que eu queria que realmente todo mundo refletisse um pouco. Eu acho que nosso posicionamento é muito forte com relação ao que a gente se propõe fazer, que é empoderar a humanidade, né? E não empoderar a inteligência artificial que vai usar a humanidade. E a gente quer criar, de fato, esse valor só pode ser criado através da criação de uma comunidade que realmente abrace a causa e que a gente trabalhe juntos, né? A gente tem tudo para poder crescer bastante nesse meio, não é só na Web3, principalmente também na Web2, que a gente chama de furar a bolha, e ter a chance de todo mundo poder segurar o pincel, né, nesse canvas, nessa tela em branco que está sendo desenhada alguma coisa. Eu acho que é aí que está o pulo do gato, é a gente poder fazer parte e co-criar esse futuro de inteligência artificial e não ser só um coadjuvante. Obrigado, Hans, pelo papo também. Tamo junto. Eu vou até mostrar a galera aqui um pouquinho do Space do Twitter da Dó. Eu vim aqui no chat. Eu vou mudar aqui para o X deles, para vocês seguirem lá, verem os posts e tudo mais. Então não deixem de seguir. Tá muito legal o projeto, gente. Então já segue aqui, ó. Ó, eles já estão em pré-alpha, então já entra lá. Eles estão de portas abertas, né? Estão open door. Estão de open door. Então já entra lá, segue eles. Vamos dar essa força aí, porque o projeto tá muito legal. Não sei se o pessoal tá vendo. Deixa eu mostrar. Agora foi, achei que eu tava mostrando. Mas então segue eles lá, galera. Tá aí, ó, o X deles, não deixa de seguir eles, não, porque tá muito legal. Obrigado por ter vindo aqui hoje com a gente, Thiago. Eu gostei, como eu disse, gostei muito do papo. Espero trazer vocês de novo aqui para a gente conversar até mais a fundo, mostrar quando tiver rodando um agent, mostrar o seu agent, o Wisdom, vai fazer um agent de comunidades. Vou entrar até lá para já providenciar isso aí, já pegar a minha chave de pré-alpha e a gente mostra como funciona, o pessoal vai gostar bastante. E vou tentar escrever um artigo com o Dor, tá, galera? E depois eu vou mostrar para vocês o resultado. Fazer um artigo com o Dor para testar. Mas vai ser foi muito legal, muito da hora o Space. Eu acho que a gente trouxe várias questões aqui para a galera pensar. E muito obrigada por você ter vindo aqui de novo, né? Galera, se você não segue a Community Orgs, a gente quer com o nosso link, né? Nosso QR Code, ele tá aqui do outro lado, calma. Ele tá em cima do Thiago aqui, eu não tô conseguindo apontar direito porque a câmera tá virada, mas coloca aqui o nosso QR Code, é só apontar lá que você vai ter todos os nossos links de X, de YouTube. Se você tá ouvindo no YouTube, já segue a gente lá no X, no Instagram, tem várias coisas legais, a Community Org tá fazendo várias coisas, e eu espero muito ver vocês no próximo Community Talks, que acontece
toda quinta-feira. Semana que vem já temos um convidado programado, mas eu não vou dar spoiler. Então, é isso, galera. Um beijão para todos vocês. Um beijão para você também, Thiago. Uma boa noite. E nos vemos lá no Discord, que eu estou entrando agora. Beijão, galera. Nos vemos breve. Falou. Vejo vocês no Discord também, tá? Não deixa de entrar no Discord da Dor, não. É isso. Valeu. Falou, galera.